O nosso estudo ele será sobre a ceia do Senhor como um meio de graça. Então, nós estaremos tratando sobre esse assunto, porque por vezes as pessoas elas participam da ceia por uma questão de tradição, por costume, mas elas não entendem corretamente a prática da ceia do Senhor e a importância de, no correto entendimento, dessa forma possamos então nos apropriar de forma mais conveniente, correta e eficaz da ceia do Senhor como meio de graça, né? Eu convido que você abra o Evangelho de João, capítulo 6, do verso 47 ao verso 59. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 47 ao 59. E o Senhor Jesus ele nos diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. O Senhor Jesus, obviamente, ele começa desde agora, já no seu ensino, no seu ministério, a preparar conceitualmente a ideia de apontar para o pão e para o cálice, para a bebida, como sendo de fato o comer, o participar da ceia. E isso vai culminar na última ceia, a ceia da Páscoa, na ceia que horas depois o Senhor Jesus seria preso e começaria todo o processo de julgamento e condenação dele. Mas observe bem que o Senhor Jesus ele usa uma linguagem metafórica, uma figura de linguagem para referir a um ato sacramental, a um ato de cumprir a aliança de Deus com aqueles que tinham de fato vida em Cristo Jesus, né? Essa é uma discussão que vem desde o século XVI sendo motivo de controvérsia entre os protestantes. Nós temos então entre os luteranos, zwinglianos e calvinistas 3 opiniões protestantes majoritárias, né? Em que nós teremos divergências. Obviamente já tem a posição católica romana, que nós rejeitamos, todos os protestantes rejeitam, mas as 3 principais propostas ou interpretações sobre a natureza, significados e o uso da ceia, obviamente até hoje, resguardadas as diferenças, ainda permanecem entre os protestantes, os luteranos, os zwinglianos e os calvinistas ou reformados. A pergunta é: o que é a ceia do Senhor como meio de graça, né? O que é a ceia do Senhor como um meio de graça? E é isso que nós, no nosso estudo, estaremos analisando para que possamos aprender e não somente crescer na fé, mas nos alimentar da agora para frente de uma forma consciente, convicta e com melhor aproveitamento da ceia do Senhor, né? Então, a primeira observação que nós precisamos fazer da ceia é que ela é um sacramento. Ela é um sacramento porque ela é uma confirmação de um pacto que Deus estabeleceu conosco por meio de Cristo Jesus. Na verdade, esse pacto é estabelecido entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em primeiro lugar, e ele é estabelecido com os eleitos de Deus em Cristo Jesus
também como pacto de graça. Então a ceia do Senhor, o batismo e a ceia são os sacramentos da nova aliança, que substituíram os sacramentos da antiga aliança, a circuncisão e a Páscoa. Então nós temos agora na nova aliança esses dois sacramentos, o batismo e a ceia. Tratando especificamente da ceia como meio de graça, o que nós precisamos lembrar sempre é que, além dele ser um sacramento, ele também é um sinal da aliança. Tanto é que o próprio Senhor Jesus nos ensina que este é o cálice da nova aliança, segundo as palavras do apóstolo Paulo, que diz ter recebido do Senhor essas palavras, né? Este é o cálice da nova aliança. O pão simboliza, representa o corpo de Cristo, e o cálice simboliza e representa o sangue de Cristo. Mas nós devemos lembrar ainda que este pacto, ele é selado com o sangue de Cristo, com a morte de Cristo, uma condenação, um sofrimento que foi realizado em nosso lugar, a nosso favor, para que nós pudéssemos então em Cristo receber todas as bênçãos e todas as dádivas merecidas por Ele. Então é pelos méritos de Cristo, é pela justiça de Cristo é que nós podemos participar da ceia do Senhor. Mas em terceiro lugar, nós precisamos lembrar que também a ceia do Senhor, ele é um meio de graça, e é nesse aspecto que nós estaremos participando. Como meio de graça, nós devemos lembrar que ele, meio de graça, sempre traz-nos bênção de Deus, traz-nos graça. Quando nós usufruímos, quando nós participamos, quando nós recebemos a partir do autoexame com discernimento e discernindo o corpo do Senhor, e podendo então com convicção e uma verdadeira fé salvadora participar da ceia. E aí a ceia do Senhor, ela nos faz bem. Aquilo que William G. Techede diz na sua dogmática, que a ceia é um meio de graça para santificação. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor com temor, com fé, com devoção, com realmente dependência, discernindo o corpo, discernindo a nossa vida, nos preparando pela graça do Senhor para receber graça para a santificação, então nisso nós somos fortalecidos pela fé em Cristo Jesus. Mas observe bem, o meio de graça, ele também pode converter-se em meio de maldição. Então aqueles que participam da ceia do Senhor de forma desleixada, irresponsável, inconsequente, em pecado, participam da ceia do Senhor de forma a promover o escândalo e o erro, a palavra do Senhor, e sem discernir o corpo, a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, nos diz, verso 30 e 31, eis a razão, verso 29 a 31, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados, ou, conforme a tradução atualizada diz, não seríamos julgados. Então observe bem que participar da ceia do Senhor é algo que é um privilégio da graça, é um privilégio daqueles que professam a Cristo, da igreja visível, daqueles que têm Cristo como seu Salvador e publicamente testemunham dessa submissão, desse senhorio de Cristo sobre a sua vida. Todavia, nós precisamos lembrar que participar da ceia do Senhor, que é um meio de graça, em pecado, ou com ignorância, ou com confusão, na verdade, isso causa maldição e não graça. Isso traz condenação e não bênção. Isso traz pesar da mão de Deus sobre nós, porque é um meio de graça. Isso nos leva a pensar que a ceia do Senhor não é apenas um mero memorial, não é apenas um símbolo, apenas uma lembrança, mas é de fato uma lembrança, é um memorial, mas que simboliza, que sela, que representa uma união, que confirma toda vez que celebramos a ceia do Senhor o nosso compromisso com Cristo, e que algo espiritual, algo místico, algo sobrenatural acontece em nós por meio da ceia do Senhor, que é um meio de graça. E é isso que nós precisamos entender quando falamos de meio de graça. Então vamos
primeiramente, entender o conceito de meio de graça. E para isso nós estaremos recorrendo a Louis Berkhof, que trata a respeito do que é a ceia do Senhor como meio de graça. Para nós entendermos essa ideia dentro da tradição reformada, nós precisamos observar duas coisas. Em primeiro lugar, o que é a presença de Cristo na ceia do Senhor. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é nós entendermos o significado ou o meio ou a eficácia da ceia do Senhor como meio de graça. Então, primeiro, nós estaremos vendo aqui o significado da presença de Cristo, a presença do Senhor Jesus, a presença real do Senhor Jesus na ceia. Então, vamos eliminar por partes. Em primeiro lugar, nós não cremos que essa presença seja física. Essa presença não é física. Lembrando que o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Verbo, ele encarnou-se, assumindo a nossa natureza humana. Ele se fez um de nós. E ele, a partir da sua encarnação, doravante, até e para toda a eternidade, por toda a eternidade, o nosso Senhor, ele será e continuará sendo verdadeiro Deus e verdadeiramente homem. Ele estará sempre unido conosco e nós nele, representados pela sua humanidade, porque ele se faz homem verdadeiramente igual a nós, da mesma substância, da mesma natureza humana que nós. O fato de Cristo então agora ser verdadeiramente humano também, como ele também é verdadeiramente Deus, isso não significa que a sua humanidade está em todo lugar. A humanidade de Cristo está locativamente, ou seja, ela está presente lá no céu. Cristo, na sua humanidade, ele está diante do Pai. E diante do Pai, na sua humanidade, ele nos representa e ele intercede por nós. O que de fato continua no corpo, unido à humanidade dele, unido à humanidade, mas não finita e nem limitadamente unida à humanidade, é a sua divindade. A sua divindade, ela continua sendo tal como ele era desde toda a eternidade. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, continua usufruindo e exercendo e existindo em todos os seus verdadeiros atributos, em seus atributos divinos. Todavia, a sua humanidade, a qual ele está unido, indivisível, inseparável, todavia sem mistura, conforme o credo de Calcedônia, está no céu, diante do Pai, e lá ele intercede a nosso favor, como nosso representante, um membro da raça humana. Mas observe bem, em primeiro lugar, nós devemos negar que quando nós consagramos os elementos e consagramos eles para que, separados do uso comum, eles naquele momento tenham um uso sacramental, ou seja, o pão e o cálice, que em qualquer outra situação é apenas um pão e apenas uma bebida, naquele momento eles têm um uso sacramental, eles se tornam a ceia do Senhor, consagrados para esta finalidade. Naquele momento nós não cremos, isso em primeiro lugar, nós não cremos que o pão e o cálice se transformem em carne e sangue de Cristo. Nós negamos o que os papistas, os romanistas, a Igreja Católica ensina, dizendo que no momento da consagração há um ato eucarístico, há um ato sobrenatural, em que, embora os acidentes permaneçam, ou seja, o pão continue sendo pão, tendo gosto, sabor e forma de pão, o cálice continue tendo sabor, forma e a natureza do cálice, mas há um mistério que ocorre ali, que de fato há uma conversão, há uma transformação. Isto os católicos chamam de transubstanciação. Nós negamos isso. Nós cremos que o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice, e neles não há nenhuma mutação nem transformação. Eles continuam sendo aquilo que de fato sempre foram e continuarão sendo. Em segundo lugar, nós não cremos na doutrina da ubiquidade, ou da localização, ou da consubstanciação, né? Nós não cremos que quando oramos pelo pão e o cálice, naquele momento o corpo de Cristo,
ou no ato sacramental, o corpo de Cristo esteja também onipresente, ou se faça presente em, com e através do pão e do cálice. O corpo de Cristo, a humanidade de Cristo, ele não está presente em todo lugar, ele não se estende junto com a sua natureza humana, mas a natureza divina de Cristo, que se estende, abrange, porque ela é onipresente, ou seja, está presente em todo lugar, a natureza divina, mas a natureza humana continua presente limitadamente lá no céu. A humanidade de Cristo continua ainda preservada, intacta, íntegra, imutável, perfeita no céu diante do Pai, intercedendo por nós, e ali Ele está nos representando. Mas observe, nós não cremos, primeiro, que se transforme, nós não cremos que contém, mas nós também não cremos, conforme os anabatistas e os unglianos, que a ceia seja um mero memorial, apenas uma lembrança, apenas uma cena, uma encenação em que nós representamos, apenas ensaiamos, apenas trazemos uma verdade à mente, e esta verdade ela é reenfatizada, reafirmada num ato cerimonial. Nós não cremos nisso. Nós cremos de fato, ou melhor, nós não cremos limitadamente nisso, né? Nós cremos de fato, a ceia é um memorial, fazer isto em memória de mim. Nós cremos então que a ceia, nós olhamos para o passado e lembramos tudo que Cristo nos ensinou, lembramos tudo que Cristo fez, lembramos todo o sentido da ceia, mas nós cremos que no ato em que participamos da ceia, esta ceia, ela traz para nós aqui e agora uma realidade espiritual, ela nos reafirma no pacto de Deus conosco, ela comunica a nós uma graça, uma bênção espiritual, ela nos comunica a ação e o favor de Deus, ela comunica uma influência do Espírito Santo em nós, de tal modo que nós somos fortalecidos. Então nós não cremos que a ceia seja apenas um mero memorial, mas nós cremos que, apesar de ser um memorial, porque nos traz à memória o passado e nos conduz a memória para o futuro, ela vai além de memorial, e é nisso que o calvinismo, a teologia reformada, a doutrina da ceia, conforme o calvinismo ensina, a ceia é um memorial, mas a ceia é também um ato sacramental, e a ceia é um ato pactual, e a ceia é um meio de graça. Então nós cremos, primeiro, nós não cremos que na ceia esteja presente de alguma forma, nem por transformação, nem por conter o corpo físico de Cristo, mas nós cremos numa presença real, espiritual de Cristo na ceia. Então, no momento em que nós celebramos a ceia, nós celebramos o comer do pão, beber do cálice, nós estamos de fato recebendo ali, de um modo especial, numa relação espiritual, a presença espiritual de Cristo Jesus. E nós então celebramos um sacramento, ou seja, uma confirmação. Nós estamos ali ratificando, confirmando, declarando a salvação em Cristo Jesus, o que Cristo fez por nós, o que Cristo nos deu. Nós estamos também reafirmando que temos um pacto com Cristo, porque este pacto da graça foi firmado conosco desde a eternidade. Nós cremos também que nesse momento nós temos um meio de graça, e este meio de graça nos comunica as bênçãos, os méritos, os favores de Cristo a nós pelo Espírito Santo. Então nós cremos sim que há uma presença de Cristo na ceia, mas essa presença é espiritual e não física. Nós cremos sim que há um memorial na ceia, de trazer à nossa memória a verdade do Evangelho que é celebrado e declarado na ceia, mas não se limita ao memorial, porque além do memorial também é um pacto, também é um sacramento e também é um meio de graça, de tal modo que, se a ceia do Senhor fosse apenas um memorial, não haveria advertências, não haveria ameaças e não haveria consequências de morte e enfermidade para aqueles que praticam a ceia ou participam da ceia com uma prática pecaminosa ou sob a ignorância. Então nós vamos agora recorrendo a Louis Berkhof, em que ele diz o seguinte,
que a ceia do Senhor, ela aponta para essa realidade, esta presença de Cristo em nós. A doutrina objeta, a doutrina de Calvino rejeita a doutrina de Zwinglio sobre a ceia, primeiro, porque a ceia de Zwinglio, o conceito de Zwinglio, permite que a ideia do que o crente faz no sacramento eclipse a dádiva de Deus dele, Então nós devemos olhar para Zwinglio e falar assim: você estava certo, meio certo, mas você deveria ter completado, você deveria ter consumado o entendimento. Obviamente, isso não aconteceu com Zwinglio pelo fato de ele ter morrido antes de, inclusive, desenvolver o seu projeto de reforma. Mas observe ainda que Berkhoff, ele diz o seguinte: quanto ao modo pelo qual é efetuada esta comunhão com Cristo, há uma dupla descrição. Às vezes é descrito como se pela fé, o comungante, ou seja, a pessoa que participa da ceia, alçasse o seu coração ao céu, onde Cristo está, às vezes como se o Espírito Santo fizesse baixar a influência do corpo do sangue de Cristo ao comungante. Então há dois sentidos em que nós temos então pela fé a comunicação da graça, dos meios de graça, da graça pela ceia do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós pela fé elevamos o nosso coração ao céu. Isso por vezes os teólogos chamam que em Calvino chama-se sursums corda. É uma expressão latina que diz o elevar do coração. Isso nos lembra o que Paulo declara em Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então esse elevar do nosso coração, dos nossos pensamentos pela fé, é onde Cristo está assentado nas regiões celestiais. Quando Paulo também em Efésios capítulo 1, ele diz assim, verso 18 ao verso 23: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita de Deus, à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos céus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Observe bem que Paulo está se referindo aqui à presença espiritual de Cristo, que para que, iluminado pela fé, os olhos do nosso coração, o nosso coração possa elevar-se às alturas onde Ele está, assentado em glória, intercedendo a nosso favor. Então, o sursus corda, ou seja, o elevar do nosso coração pela fé ao trono da graça, ter livre acesso com santa ousadia pela fé, nós temos então acesso à graça, aos meios, aos recursos que Cristo obteve por nós. Mas há um sentido também em que não somente alçamos o nosso coração ao céu, mas também que o Espírito Santo comunica e faz baixar a influência do corpo e do sangue de Cristo ao nosso coração. Então nós elevamos pela fé, mas nós recebemos eficazmente pelo Espírito Santo esta graça, esta bênção do nosso Senhor Jesus. Nós devemos agora nos perguntar, em segundo lugar agora, como que eficazmente, como que funciona, como de fato, sem falhar, a graça comunicada pela ceia, vinda de Cristo nos alcança.
né? Essa é a pergunta. E aí Luiz Berkhoff ainda continua dizendo: o sacramento da ceia do Senhor, instituído pessoalmente pelo Senhor como sinal e selo, também é, como tal, um meio de graça. Cristo o instituiu em benefício dos seus discípulos e de todos os crentes. A clara intenção do Salvador era que os seus seguidores tivessem proveito de sua participação nele. Isto decorre do próprio fato de que ele o instituiu como sinal e selo da aliança da graça. Pode-se inferir também do comer e do beber simbólicos, que indicam nutrição e vivificação, e de passagens como João 6, 48 a 58, independentemente do que o texto na sua plenitude nos aponta. Mas observe bem, a graça recebida na ceia do Senhor, nós devemos então observar que o sacramento apenas aumenta a eficácia da palavra. Nós devemos lembrar que não é o ato em si da celebração da ceia, mas é o ato com a palavra, pela palavra de Cristo. Então é a palavra, pela ação do Espírito, o Espírito e a palavra, eles nos comunicam a fé, e nós recebemos a fé em Cristo Jesus. Pela fé que a palavra produz em nós, pelo poder do Espírito, e elevando-nos à presença de Cristo, ele nos traz também a esse encontro santo a graça do Senhor Jesus. E é nesse sentido que o sacramento apenas aumenta a eficiência da palavra, e portanto aumenta a porção da graça recebida, porque nós ouvimos a palavra e na ceia nós celebramos, nós encenamos, nós reproduzimos e nós experimentamos este ato sacramental. Nós entramos numa relação de intimidade com o Senhor Jesus. É a graça de uma comunhão cada vez mais íntima com Cristo, de nutrição, de vivificação espiritual e de uma crescente segurança da salvação. Então, o que é comunicado a nós? A nutrição e vivificação espiritual, ou seja, nós somos cada vez mais fortalecidos, nós somos cada vez mais nutridos, e nós somos cada vez mais fortalecidos na nossa certeza da salvação, no amor de Cristo por nós, de modo que a alegria da salvação, a certeza da salvação e uma sólida e inabalável segurança enche o nosso coração, e nós podemos então crescer cada vez mais em Cristo Jesus. É nesse sentido então que nós devemos lembrar que a ceia do Senhor é um meio de graça. Mas observe bem ainda que essa comunicação não se dá pelos simples atos de comer e beber o cálice. É necessário que nós entendamos estas coisas, e é necessário que nós creiamos pela fé em Cristo Jesus nestas coisas. O simples fato de participar da ceia do Senhor sem entendimento, sem fé, não faz com que a ceia nos abençoe. Pelo contrário, isso torna-se perigoso. Participar da ceia em pecado, participar da ceia sem fé é algo perigoso. É necessário que nós creiamos que a ceia é de fato um meio de graça, é um sacramento e é um sinal do pacto, da aliança de Deus conosco, para que possamos então sermos alimentados, nutridos, fortalecidos, vivificados e possamos crescer na certeza da nossa salvação. Por isso que Berkhoff ainda diz: a sua operação efetiva, ou seja, o modo como o sacramento age eficazmente em nós, depende não só da presença da fé no participante, mas também da atividade ou do exercício da fé. É necessário que, para que a ceia seja um meio de graça, seja recebido pela fé que o Espírito Santo produziu em nós, mas é necessário que esta fé que foi produzida em nós, ela seja exercida com entendimento e sabedoria, conhecimento da palavra. Fazendo uma observação aqui, é por isso que nós não damos ceia para criança.
A criança, ela não tem a fé salvadora nela ainda. Ela ainda não tem o discernimento para o autoexame. Ela não tem o discernimento para o significado, grandiosidade e a complexidade da ceia. E ela não tem ainda conhecimento para se apropriar do meio de graça que é a ceia. Se ela ainda não tem fé, e se ela ainda não pode, por não ter, exercer fé, a ceia não é meio de graça para ela. Pelo contrário, pode tornar-se em um meio de maldição. É por isso que, preservando as nossas crianças, nós não celebramos a ceia e não ministramos ceia para crianças, mas somente para aqueles que creem, são capazes de crer e que pela fé salvadora, habitando no seu coração, com a palavra, pelo Espírito Santo, eles exercem essa fé para receber a ceia do Senhor. Ainda, nós poderíamos ler um pequeno trecho de uma obra, chamado Pequeno Tratado, da Ceia do Senhor, que é uma obra escrita por Calvino em 1540 e publicada em 41. E ele fala então de 3 frutos que a ceia produz em nós quando corretamente ministrada, quando corretamente recebida e corretamente aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, Em primeiro lugar, o primeiro fruto da ceia do Senhor, o primeiro benefício que ela produz em nós é que ela nos socorre na nossa miséria. Se nós não participarmos da ceia, nós corremos o risco de ficarmos cada vez mais enfraquecidos. Então, como a palavra é o meio de graça, a ceia é o meio de graça e a oração é o meio de graça, quanto nós deixamos de orar, quando nós deixamos de participar da ceia, e quando nós deixamos de ler a palavra e meditar nela, nós vamos enfraquecendo a nossa fé, a nossa segurança, a nossa santificação, o nosso crescimento estagna, ele ou diminui ou enfraquece, e aí nós corremos grande risco de cairmos em erros doutrinários, em blasfemarmos contra Deus e diminuir a nossa intimidade, consagração e vida de santificação. Então, em primeiro lugar, participar da ceia como meio de graça, ela nos socorre em nossa miséria, e nós precisamos então participar da ceia do Senhor. Calvino diz assim: na ceia recebemos singular consolação, pois ela nos dirige e conduz à cruz e à ressurreição de Jesus Cristo, para nos certificar de que, por mais iniquidade que resida em nós, o Senhor não deixa de nos reconhecer e aceitar como justos. Qualquer índole da morte que haja em nós, ela não cessa de nos vivificar. Qualquer infelicidade que nos ocorra, ela não cessa de nos encher. Ela, a ceia, não cessa de nos encher de toda a felicidade. Então a ceia, ela é para o nosso bem-estar, ela nos socorre na nossa miséria, porque ela nos comunica a graça de Cristo, as bênçãos de Cristo, o poder de Cristo, o amor de Cristo, e nós somos fortalecidos pela confirmação, pela palavra e pelo Espírito Santo, que nós então pertencemos a Ele e nós somos socorridos em nossa miséria. Mas observe bem ainda que, em segundo lugar, Calvino fala que a ceia nos conduz à adoração e o louvor, ou seja, nós cumprimos o principal objetivo e propósito para o qual nós fomos criados. Nós somos criados para usufruir, desfrutar, para gozar a Deus para todo sempre e glorificá-lo. Calvino diz aqui: o segundo fruto que a ceia comporta consiste em nos admoestar e incitar a reconhecer os bens que temos recebido e recebemos diariamente do Senhor Jesus, a fim de que lhe rendamos o louvor que lhe é devido. Mas em terceiro e último lugar, a ceia nos exorta a viver em santidade. A ceia não somente nos capacita, nos comunica graça para a santificação, mas ela também, como mensagem objetiva, ela nos declara em toda a fórmula sacramental que nós devemos viver a santidade, a comunhão, o pacto com Deus, o temor de Cristo, porque foi por causa do nosso pecado que Ele foi morto, e é para a nossa vivificação que Ele vive, e Ele há de vir e julgar todos nós que aguardamos a sua vinda.
Terceira utilidade da ceia do Senhor, diz Calvino, consiste em entrarmos nela veemente exortação e vivermos santamente, e principalmente aguardarmos a caridade e o amor em nós. Já que na ceia somos feitos membros de Jesus Cristo, estamos incorporados nele e unidos com ele como a nossa cabeça. Torna-se coerente que, em primeiro lugar, sejamos feitos conforme a sua pureza e inocência, que mantenhamos juntos esta caridade e concórdia que devem ter todos os membros do mesmo corpo, porque nós celebramos o corpo do Senhor que é dado por vós. Mas observe que a orientação não só doutrinária, mas pastoral, que o Catecismo Maior de Westminster nos dá, na pergunta 170 e 171, diz assim: como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor? Desde que o corpo e o sangue de Cristo não estão nem corporal, nem carnalmente presentes no pão, com o pão ou debaixo do pão e do vinho na ceia do Senhor, mas sim espiritualmente a fé do comungante, não menos verdadeira e realmente do que estão os mesmos elementos aos seus sentidos, assim os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor, nele se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal ou carnal, mas espiritual. Contudo, verdadeira e realmente, visto que pela fé recebem e aplicam a si mesmos Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. Pergunta 171. Como devem os que recebem o sacramento da ceia do Senhor preparar-se para o receber? Então nós devemos, quando sabemos que haverá a ceia do Senhor, devemos nos preparar. O Catecismo Maior, na pergunta 171, fala desse preparo antecipado da ceia do Senhor. Não só naquele momento em que o ministrante nos exorta a orar e nos preparar para receber, mas o preparo devido inclusive antes de irmos ao culto para esse santo momento. A pergunta 171 então responde assim: como nós devemos nos preparar para participar da ceia, né? Os que recebem este sacramento devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e da medida do seu conhecimento, de fé, do arrependimento, do amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com os homens, para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, dos seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Mas ainda, por último, a pergunta 172 pergunta assim: uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo e de que esteja convenientemente preparada, deverá ir à ceia do Senhor? Ou seja, se a pessoa está em pecado, ou se ela tem dúvida da sua salvação, ou se ela tem dúvida quanto ao que é a ceia, ela deve participar da ceia? E a resposta pastoral do Catecismo Maior, na pergunta 172, diz assim: uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo, ou de que esteja convenientemente preparada para participar da ceia do Senhor, pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, embora não tenha ainda a certeza disso. Mas aos olhos de Deus o tem, se está devidamente tocada pelo receio da falta desse interesse, e sem fingimento deseja ser achado em Cristo e apartar-se da iniquidade. Nesse caso, desde que as promessas são feitas e este sacramento é ordenado para o alívio até dos cristãos fracos e que estão em dúvida, deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se para ter as suas dúvidas dissipadas, e assim fazendo pode e deve ir à ceia do Senhor para ficar mais fortalecida. Em outras palavras, essa pessoa ela deve primeiramente fazer um autoexame. Ela deve consultar na palavra se de fato há nela alguma operação do poder do Evangelho, convencendo-a do seu pecado, levando a fé em Cristo Jesus e a um desejo realmente de estar unida a Cristo. Para isso eu recomendo que você procure o seu pastor e faça esse autoexame e busque então
para que possa ser alimentado, para que possa ser orientado e aconselhado antes de participar da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, quando ele esteve celebrando a ceia com seus discípulos, o Evangelho de Lucas, ele disse no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 14 e 18: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Essa é uma palavra que sempre vem ao meu coração. Se o próprio Senhor Jesus, ele desejava ansiosamente, aqui é uma ansiedade santa por coisas legítimas, verdadeiras e abençoadoras. Se o nosso Senhor Jesus, ele ansiava participar convosco esta Páscoa, muito mais nós devemos desejar celebrar a ceia do Senhor. Mas eu quero trazer uma advertência a uma prática que nesses dias de pandemia tem se tornado comum em muitas igrejas e vergonhosamente, inclusive presbiterianas. Há um misticismo sendo esparramado, há uma superstição sendo promovida no nosso meio. A ceia do Senhor, ela precisa ser realizada presencialmente. Essa é uma coisa que nós devemos lembrar. A ceia do Senhor, ela precisa ser realizada sob a autoridade dos presbíteros. O pastor sozinho não pode ministrar a ceia. Permite só fazer uma observação. Mesmo que eu, como ministro da palavra e do sacramento, eu não posso ministrar a ceia do Senhor para minha família, por exemplo, porque eu não estou celebrando a ceia do Senhor com a autoridade dos presbíteros. Eu sozinho não posso fazer isso. Eu preciso da autoridade dos presbíteros para fazer isso. Eu não posso, como um chefe de família, talvez você tenha feito isso, ministrado para a sua própria família, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia e ministrado à sua esposa e aos seus filhos. Você não pode fazer isso, você não tem autorização da parte de Deus para realizar isso. A ministração da ceia é um ato da igreja e não de indivíduos. É da igreja como corpo e não de famílias isoladas. É daqueles que são autorizados e ordenados pelos apóstolos, pelos presbíteros, e não de homens. Nós não vivemos mais no período patriarcal, nós estamos debaixo da administração da nova aliança, e na administração da nova aliança tínhamos os apóstolos e presbíteros, cessaram os primeiros e permanecem os presbíteros, e o governo da igreja normativamente são os presbíteros, a pluralidade de presbíteros numa igreja local, e é a pluralidade de presbíteros em consenso administram e decidem ministrar a ceia do Senhor, de modo que nenhum presbítero isolado ou pastor sozinho pode ministrar a ceia sem autorização do conselho, sem autorização do colégio presbiterial. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas. Nós não podemos ficar inventando moda, nós não podemos ficar inventando recursos e subterfúgios para praticar coisas estranhas e sem autoridade e fundamento da palavra do Senhor. Então é na unidade, é na comunhão. A ceia é chamada de mesa da comunhão. E observe bem que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, ele diz assim: Nisto porém vos escrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Observe bem que no capítulo 11 há uma ênfase repetida de que a ceia ela é realizada coletivamente, ela é realizada na comunhão, na unidade do culto, na celebração corporativa do culto solene. Então observe bem, o verso 17 diz: vos ajuntais. Ainda no verso 18 ele diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis. Ou seja, se reunidos e havendo divisão, aquilo anulava a ceia. Se nós estamos celebrando divididos a ceia do Senhor, aquilo também não é ceia do Senhor.
Vou repetir o argumento. Se nós estivermos no mesmo lugar, mas nós estivermos celebrando separado a ceia do Senhor, isso não é ceia. Bem como se nós estivermos separados nas nossas casas, celebrando as nossas ceias de forma patriarcal, ou seja, o chefe da família celebrando para cada um sua própria ceia, isso também não é ceia do Senhor, porque é necessário que haja reunião. Por isso que Paulo, no verso 20 diz, quando vos reunis, observem que pela terceira vez ele usa a expressão reunis. A palavra no verso 17, embora está traduzido por ajuntais, mas a palavra no grego também é reunis, reunião. Mas observe bem lá no verso 33, assim pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Isso aqui é algo essencial para a celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é numa reunião corporativa, uma reunião coletiva, congregacional, onde os membros do corpo de Cristo, debaixo da autoridade daquele que ministra, e aqui nós temos Paulo declarando aos presbíteros como deveria ser ministrada a ceia do Senhor: aquele que recebeu, eu também vos entreguei. É alguém autorizado pela igreja, não é qualquer um, de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas é a ceia do Senhor. E o verso 34 ele diz: se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízos, quanto às demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Então nós devemos lembrar que a ceia do Senhor é um ato feito no corpo de Cristo, com o corpo de Cristo, no culto ao Senhor, com a igreja, debaixo da autoridade daqueles que foram pela palavra de Cristo instituídos para governar a igreja. E dentro dos atos de governo está a celebração da ceia do Senhor. Não fique inventando moda, não fique praticando coisas inconvenientes que não têm base nas Escrituras. Não existe celebração da ceia virtual, online. Isso é invencionice, isso é imaginação pecaminosa, isso é algo que nega a declaração da união, da reunião, do culto congregacional, de estarmos no mesmo lugar para celebrar como um só corpo, uma verdade imutável. Mas aí, talvez você deve se perguntar, enquanto nós estamos isolados, enquanto nós estamos sem contato com os outros, o que nós vamos fazer? Nós não vamos participar da ceia? Esse é um motivo a mais para o nosso coração vibrar com fervor e dizer: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Com o Senhor Jesus, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. A ceia do Senhor sempre é um momento de especial momento de edificação, para que possamos então reafirmar nosso compromisso com Ele, de reconhecer o pacto que Ele tem conosco, de sermos fortalecidos na nossa fé e de recebermos mais da presença de Cristo pela ação do Espírito Santo, confirmando-nos e fortalecendo-nos na palavra do sacramento. Mas nós não podemos, encerrando, meus irmãos, nós não podemos ficar inventando coisas inconvenientes. Nós não podemos inventar paliativos. Nós não podemos praticar misticismos e superstições e imaginações que não têm fundamentação bíblica na palavra, para que nós não sejamos julgados pelo Senhor. Quando nos reunimos, que nós saibamos esperar esse momento. Que Deus nos conceda a graça
e nos fortaleça o amor nele durante esses dias difíceis. Amém.